Atenção, notícia importante. Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira um pedido de urgência para acelerar a votação de um projeto de lei que endurece as regras da audiência de custódia. Segundo a medida, todas as pessoas que forem presas em casos de crimes hediondos, roubo, associação criminosa qualificada e reincidência criminal, terão de ser presas preventivamente. O relator dessa proposta, deputado Kim Kataguiri, emitiu um parecer favorável ao projeto do deputado Coronel Ulisses, destacando que o número de casos nos quais a liberdade provisória é decretada são poucos, comprometendo assim a segurança pública e impedindo uma efetiva elucidação desses crimes. A expectativa é que a proposta seja apreciada ainda nesta terça-feira. Chamar o Cristiano Beraldo, a gente precisa também refletir sobre audiência de custódia. Muitos executivos e também pessoas que trabalham nas forças de segurança em todo o país, nos estados, criticam muito esse dispositivo, né, Cristiano Beraldo? Falam que a gente prende, mas muitas vezes a justiça acaba soltando determinado criminoso. O que a gente precisa considerar acerca desse projeto de lei que prevê endurecimento desse dispositivo? Cristiano Beraldo. Caniato, a gente está cansado como sociedade de ver a história se repetir. Criminosos que são presos pela polícia, que arduamente fazem o seu trabalho e, ao apresentarem o preso em flagrante, não é um preso porque eu acho que ele fez, não, prende-se em flagrante. Preso em flagrante, diante do cometimento de crime, sobre o qual não há dúvida, é levado diante de um juiz para uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia, o objetivo dela é garantir os direitos do preso. E aí, o senhor preso, tem que chamar de senhor, né? Agora o preso tem que ser protegido. Coitadinho do preso. O senhor preso chega lá e tem que dizer, sem precisar provar, se ele foi bem tratado ou maltratado pela polícia, se a polícia cumpriu todos os procedimentos com o preso na hora da prisão, como se o preso fosse o primeiro a cumprir procedimentos, Caniato. O senhor policial, andando com seu distintivo, muito respeitado pelas ruas da cidade, ele diz, criminoso, alto lá, por favor, pare, coloque suas mãos para trás, pois eu vou algemá-lo e levá-lo preso. O que o preso faz? O que o criminoso faz? Pois não, devo respeitar a autoridade policial. Fico quietinho, ponho minhas mãos para trás e espero ele me levar. É isso que acontece? Não é. O que acontece é que marginal, vagabundo armado, não tem a menor cerimônia em sacar a sua arma e dar tiro na polícia. Às vezes por causa de um celular, às vezes por causa de uma bolsa, às vezes por causa de um assunto completamente irrelevante em termos de valor, ele tira a vida de um policial e é aplaudido no meio dos seus. É nesse ambiente que o policial trabalha. Pega o marginal, leva diante do juiz na audiência de custódia e o juiz manda ele embora. O que passa na cabeça do policial? Qual é a expectativa do policial de ver o seu trabalho valorizado? Absolutamente nenhuma. A nossa sorte, Caniato, é que esse projeto de lei, relatado pelo deputado Kim Kataguiri, que é dos mais preparados para essa missão, torna obrigatória a manutenção de prisão em uma série de circunstâncias. É o primeiro passo para a gente acabar com a vergonha que é este prende e solta entre a polícia e as audiências de custódia. Isso não faz nenhum sentido, só faz mal à sociedade e faz muito bem, é um bálsamo para a criminalidade. Pois é, até janeiro deste ano, as audiências de custódia já resultaram na soltura de mais de 560 mil pessoas que foram detidas. Você, Dávila, quais são suas reflexões sobre essa proposta que tramita na Câmara Federal? Medida obriga juízes a decretarem a prisão preventiva em alguns casos. Muitos defendem, inclusive, o endurecimento dessa possibilidade de você soltar qualquer um que acaba sendo detido simplesmente por conta do entendimento daquele juiz nessa audiência de custódia, né?
Bom, finalmente o Congresso Nacional está reagindo em sintonia com o que a população quer. Endurecimento de pena, endurecer a audiência de custódia, endurecer o cumprimento pleno das penas, endurecer toda a legislação que nós podemos para fazer com que os presos permaneçam presos pelo tempo integral da sua condenação. Isto é o que o brasileiro quer e isto é o que os dados e evidências de política pública demonstram que colaboram para reduzir o crime. É justamente que o custo-benefício pelo criminoso acaba aumentando. E por aumentar a pena, aumentar o custo de ser pego e cumprir plenamente a pena, isso desencoraja o crime. São essas as evidências de política pública. Essa história de um ministro se vangloriar de 50% de criminosos serem soltos em audiência de custódia, isso é um absurdo que não tem respaldo em nenhum dado e evidência que isso contribui para reduzir a criminalidade. Pelo contrário, esse tipo de atitude aumenta cada vez mais o incentivo para se cometer crimes. Então, parabéns ao deputado Kim Kataguiri, parabéns ao Congresso Nacional que está tratando com urgência um tema que tira o sono do brasileiro. O brasileiro quer ver criminoso preso e cumprindo pena integralmente. Pois é, o Mota se debruçou sobre esse tema e já tratou disso por diversas ocasiões aqui, certamente em muitas palestras que ele fez, e tem sempre informações importantes para trazer para a nossa audiência, né, Mota? E muitos se perguntam, né? Por que esse cenário aqui no Brasil? Por que se libera tantas pessoas que foram detidas nessas audiências de custódia? É a visão, é a reflexão do juiz diante de um crime que para ele não teria sido tão grave, ou tem mais a ver com a condição do nosso sistema carcerário, hein, Mota? É pura ideologia, Caniato. No caso da audiência de custódia, aconteceu a mesma coisa que já aconteceu várias outras vezes. Pessoas no Brasil interpretam um tratado internacional conforme é a sua ideologia e implantam aqui no Brasil uma coisa absurda. Primeiro, eu queria dar parabéns ao deputado Coronel Ulisses, autor do projeto, e ao deputado Kim Kataguiri, que é o relator. A audiência de custódia foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, baseada em uma interpretação do Pacto de San José da Costa Rica, que é uma convenção interamericana de direitos humanos. O que está no pacto? O pacto diz o seguinte: é preciso que o réu seja levado diante de um juiz em um prazo razoável. É isso que diz o pacto. O que foi criado aqui no Brasil? Criar um monstrengo chamado audiência de custódia. Para resumir, é um serviço de atendimento ao consumidor para o bandido. A vítima não está presente, não se fala da vítima, não se fala do crime. Os policiais estão presentes, mas eles não podem falar. Só quem pode falar é o criminoso. O objetivo da audiência criada aqui no Brasil é verificar o bem-estar do criminoso. Nada disso está no Pacto de San José. É aquela ocasião em que o juiz pergunta: senhor criminoso, o senhor que estava ali, que foi preso em flagrante, assaltando, assassinando, ou estuprando, ou tentando fazer uma dessas coisas, o senhor está sendo bem tratado pela polícia? O senhor, por acaso, está sentindo calor, frio, fome ou sede? Por favor, vê aí um casaquinho e um cafezinho para o senhor preso. 50% dos criminosos presos pela polícia em flagrante, no ato de cometer um crime, são soltos nas audiências de custódia. E esse dado foi divulgado com orgulho por um ministro. Aí é inevitável que a gente pergunte: não seria melhor acabar logo com a polícia e liberar de uma vez 100% dos criminosos? Aí eu respondo, meus amigos, aí é que entra o tal SUS da segurança pública. Eu tenho um dado interessante ainda. Concessão de liberdade ocorreu em 40% das pouco mais de 1.400.000 audiências de custódia que foram realizadas do ano de 2015, na implementação dessa proposta até hoje, né?
quantas pessoas que foram detidas não voltaram a cometer crimes? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Qual foi a avaliação do juiz no momento daquela audiência de custódia para conceder a liberdade? Teria sido um crime sem violência, ou a pessoa talvez estivesse em uma condição complicada de vida? Enfim, a lotação da penitenciária mais próxima talvez tenha incentivado ou tenha influenciado a decisão do juiz. Você, Luiz Felipe Dávila, por qual razão há um entendimento de que é preciso colocar aquele que foi detido pela polícia cometendo um crime na rua? Porque o correto não seria que ele aguardasse todo o trâmite detido, Dávila? É isso aí, Caniato. E sabe que o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, já tinha feito o diagnóstico perfeito. Ele falava o seguinte: a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o roubo. O ladrão já nasce ladrão. É esse o problema. E a audiência de custódia parece que ignora essa realidade do nosso maior escritor da literatura brasileira. Por isso, não adianta querer culpar a sociedade, não adianta querer culpar a pobreza por crime, porque existem sociedades com pobreza e que não têm o índice de criminalidade que existe no Brasil. Não existem sociedades que têm o número de homicídios por ano, que hoje representa 10% de todos os homicídios do mundo, que por volta de 43 mil pessoas morrem no Brasil assassinadas. O Brasil precisa combater a impunidade. O Brasil precisa valer a lei que proteja o cidadão de bem e desencoraje o crime. E os dados e evidências só mostram uma coisa, Caniato, que é com penas duras e cumprimento pleno dessas penas duras que se reduz a criminalidade. Pois é, quando a gente discute esse tema, naturalmente, muitas pessoas especialistas em segurança pública, ou mesmo alguns juristas que defendem o endurecimento de penas e a mudança no regramento, eles elencam outras medidas que deveriam ser tomadas. Você, Cristiano Beraldo, naturalmente também é um defensor da mudança no regramento, endurecimento desse entendimento quando a gente fala de audiências de custódia, mas seria necessário também mudanças em outros dispositivos que acabam beneficiando presos ou aqueles que cometem crimes, né, Cristiano Beraldo? Você acha que nós estamos no início de um novo momento? E é importante, claro, é fundamental a participação de deputados e senadores nesse processo, mas quais outros itens você gostaria de colocar nessa lista como lista prioritária para a gente mudar a realidade quando falamos de segurança pública, hein, Beraldo? Caniato, na verdade, a gente tem que começar de novo, né? Porque o caminho que percorremos nos deixou completamente doentes no que diz respeito à segurança pública. Está absolutamente tudo errado, com exceção da vontade da maioria dos policiais do Brasil em fazer a coisa certa e honrar a farda e o distintivo que receberam. Porque nós temos, primeiro, que recuperar o investimento na polícia. E a gente não está falando de recuperar, senão vamos aumentar em 10%, em 15%, em 20% o investimento anual na polícia. Não é isso. Nós temos que começar de novo, porque a polícia precisa de uma estrutura moderna, precisa de armamentos em quantidade e armamentos modernos, precisa ter instrumentos de inteligência, de combate, para atuar na realidade do crime que temos hoje. O crime organizado está muito mais bem armado e preparado do que a polícia, e a gente tem que reverter isso. Nós precisamos de prisões que sejam prisões, onde o preso leve vida de preso. Nós não precisamos de menos prisões, nós precisamos de mais prisões, porque essas prisões superlotadas, elas não serão esvaziadas pela falta de criminosos. Elas estão sendo, quando muitas vezes acontece, esvaziadas, porque criminosos estão sendo colocados na rua, ainda criminosos. Nós precisamos que o preso entre no sistema carcerário
e não tenha acesso a celular, não tenha acesso a videogame, não tenha acesso à droga, não tenha visitinha, não tenha nenhum instrumento de poder. O preso, independente de quem seja, independente do papel que ele desempenhou na sua organização criminosa, entrou no sistema carcerário, vai ser tratado com o rigor da lei, como preso. A gente precisa que o sistema judiciário, Caniato, seja completamente revisto, mas não só do ponto de vista da lei, mas da mentalidade. Porque aonde existe um preso em flagrante, um bandido preso em flagrante, que é liberado, ele foi liberado por alguém que achou por bem interpretar a lei em favor do preso. Isso é um problema de mentalidade. Nós temos que ter vontade e desejo de colocar bandido na cadeia, combater o crime com total vigor e passar uma mensagem clara para a sociedade brasileira. O Brasil não vai se transformar num país tribal que é comandado por tribos criminosas que dividem a região, que dividem o país, estão lá sob a batuta de mandatários covardes e incompetentes que não conseguem reverter esse cenário horroroso, criminoso, sanguinário que a gente vive na segurança pública do Brasil. Pois é, sobre isso eu vou passar para o Mota também. Mota, quando a gente destaca esse projeto que avança na Câmara Federal, que prevê mudanças no regramento para soltura de presos que passam pela audiência de custódia, isso me faz lembrar que há alguns dias nós trouxemos a informação que Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, disse que pretende relatar a revisão do Código Penal, né? O novo Código Penal. E muitos entendem que vai ser um momento fundamental, importante para rever uma série de procedimentos. Parte do Congresso clama por uma mudança substancial em relação ao Código Penal. Queria ouvi-lo com a sua contribuição quando a gente olha para o regramento atual, vigente, e quais são as perspectivas para uma revisão do Código Penal, hein, Mota? As perspectivas para uma revisão do Código Penal que faça o que precisa ser feito são zero, porque o Congresso Nacional não consegue nem acabar com as saidinhas. Imaginem vocês mudar o Código Penal e também a Lei de Execução Penal para que o criminoso preso, nunca vamos esquecer disso. Quando a gente falar de preso, é sempre importante a gente dizer o criminoso preso, porque foi alguém preso em flagrante no ato de cometer o crime. Então, eu acho muito difícil, me deu um calafrio na espinha quando eu vi essa história de rever o Código Penal nas condições atuais do Brasil. O que acontece, Caniato, no Brasil é um massacre. A gente não está falando de audiência de custódia na Suíça, a gente não está falando do Código Penal na Noruega, a gente está falando dessas coisas num país onde são assassinadas mais de 100 pessoas por dia. Ontem foi a vez de Márcio. Márcio tinha 31 anos. Márcio era casado, era pobre, era negro, morava em Duque de Caxias. Márcio foi assassinado quando estava indo para o trabalho. Márcio era porteiro e vigia do prédio de um de meus amigos, Manuel, que mora em Botafogo. Márcio não reagiu ao assalto. Márcio seguiu à risca aquela recomendação que a gente recebe: não reaja, fique calmo, acalme o bandido, e mesmo assim, Márcio foi assassinado pelos marginais. Márcio deixa a esposa Andressa e o filho Micael, de 8 anos. Márcio não teve direito a casaquinho e nem café, senhores ministros. Prestem atenção, Márcio levantou o casaco para mostrar que não estava armado. Mesmo assim, os bandidos julgaram, condenaram Márcio à morte, atiraram e mataram. Márcio foi condenado à morte, o seu crime foi ser um brasileiro de bem, honesto. Eu tenho certeza absoluta que os assassinos de Márcio já foram presos inúmeras vezes antes e foram soltos pela legislação brasileira e pela nossa justiça. É uma vergonha que isso aconteça e eu, sinceramente,
não sei como é que essas pessoas podem dormir à noite, como é que elas podem se olhar no espelho, sabendo que elas têm as mãos sujas do sangue de brasileiros como o Márcio. Quais outras mudanças, hein, Dávila, você acha que são urgentes, além dessa que a gente destacou e está discutindo? Endurecimento das regras para evitar a soltura daqueles que foram detidos e conseguirem a liberdade após a audiência de custódia. Bom, é fundamental também, Caniato, nós determinarmos metas para o esclarecimento de crimes. Nós temos um grande problema no Brasil. Pouquíssimos crimes são esclarecidos. Então, os poucos que são hoje flagrados, como é o caso desses criminosos levados, metade é solto. E a outra metade assassina pessoas como o Márcio, como bem disse o Mota aqui, e sequer um dia vão ser julgados, porque a investigação acaba em fracasso. Então, nós precisamos ter metas de esclarecimento de homicídios no Brasil e de crimes em geral. Porque quando esta meta é baixa, como é o caso hoje, praticamente 1 em cada 10 crimes, 3 crimes, 30, né? Acho que é 3% só que é esclarecido, né, Mota? Acho que são 3% de esclarecimento. O homicídio é por volta de 8%, o assalto é menos de 2%. Então assim, com esses índices baixíssimos, você está encorajando as pessoas a cometerem o crime, porque a chance de ser pego, julgado e condenado é baixa. Então nós precisamos disso. Segunda coisa, nós precisamos, como já está acontecendo aqui no estado de São Paulo, é a unificação dos bancos de dados da Polícia Civil e Militar. Isso é importante. Nós precisamos cada vez mais informação para poder combater essas organizações criminosas e o crime comum. É muito importante isso. O exemplo de maior sucesso, que é o exemplo de Nova York, que foi aquele das janelas quebradas, era mapeando os pequenos crimes e não tolerando pequenos crimes. Isso foi permitindo que se criasse uma base de dados que cada lugar sabia que tipo de crime estava sendo cometido. Depois, nós precisamos esse endurecimento das penas que a gente falou daqui, cumprir plenamente as penas. Então, acho que se nós tomássemos essas medidas, certamente nós estaríamos desencorajando jovens a entrar no crime e a sair impune. Certo. Claro que a gente vai continuar tratando desse debate que acontece na Câmara Federal. Naturalmente, qualquer novidade a gente vai trazer aqui na programação da Jovem Pan News e, dependendo, até a gente chama os parlamentares envolvidos com esse projeto para conversar aqui com os nossos comentaristas.